Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal da FLP. E bora lá, galera, para mais um vídeo aqui. Hoje dia 26 de julho, sabadão aí, tá? Dia de estudos, dia de lançar vídeo para vocês. E eu queria trazer aqui para vocês alguns tópicos nesse vídeo, tá? Então, eu vou separar ele por tópicos, tá? Aqui por capítulos. Se você quiser acompanhar aí algum capítulo específico, é só você ir aqui na descrição, clicar no tópico que vai direto ali para minutagem do vídeo, né? Mas se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar um pouco mais, né? Vai me ajudar muito se você assistir o vídeo completo, se você clicar aí no gostei, em deixar o seu comentário, tá? Em compartilhar o vídeo. Isso faz uma baita diferença para mim, tá? E é o que me motiva a trazer mais conteúdos aqui, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo que eu esteja trazendo aqui para vocês, fico muito feliz aí se vocês puderem me ajudar com essa forma, tá? Bom, galera, então o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, tá? Primeiro, vocês já estão vendo aí, né? Eu vou falar um pouco aí sobre a nossa conta desafio, ou a conta safe, né? O desafio aí do regressão, como que a gente tá. Eu vou mostrar aqui para vocês também algumas operações da semana. Vou mostrar aqui o relatório da conta do simulador remunerado da Euroinvest, como que foi, como que tem sido essa semana aí nessas duas contas, e falar um pouquinho aí sobre o nosso indicador regressão, tá? FLP regressão, e algumas novidades, tá? E algumas sugestões que eu encontrei aqui que melhora um pouco mais, tá? A questão de assertividade, e principalmente, né, o retorno das operações, como conduzir melhor isso, tá? E a parte de condução, galera, ela serve para qualquer qualquer tempo de renko que você for utilizar. Ah, Felipe, eu utilizo renko, mas eu não utilizo regressão. Mesma coisa, é a mesma lógica, enfim, é a melhor condução para o renko, tá? Independente de operacional, independente do tamanho do renko que você usa, independente do papel que você esteja trabalhando, é uma forma que eu encontrei que... Não, que eu encontrei não, né? Porque isso já tá... não é uma descoberta, né? Porque isso já tá classificado em outros lugares, né? É só uma questão, assim, de trazer essa abordagem para vocês, do que funciona e como que a gente aplica de uma forma melhor, tá bom? Bom, vamos começar aqui então. Galera, essa semana, tá? Vou colocar o relatório semanal aqui. Foi uma semana bem conturbada, tá? Mas assim, foi uma semana que eu usei essa conta para fazer alguns testes, tá? No regressão e para conseguir trazer essas informações para você, tá? Do que funciona, do que não funciona. Então, basicamente, o teste essa semana foi na questão de stop, condução e alvo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, algumas coisas que eu identifiquei que tornam o sinal mais assertivo não, que te deixa com uma confiança maior, e outros que te deixam com uma confiança menor, tá? Essa semana aqui foi uma semana bem conturbada, né? Pode ver que a minha taxa de acerto aqui foi de 34%, né? Mas o fator de lucro aqui ele ficou alto, e a média aqui, né? Entre a média de ganho e a média de prejuízo também ficou bem alta, 1,86%. E é isso que importa pra mim, tá, galera? Eu não me importo muito com percentual vencedor, não. Às vezes você tem um setup aí que tá com 80, 85, 90, mas tem um payoff abaixo de 1, tem uma média aqui abaixo de 0,80, né? E acaba ficando com risco-retorno invertido, né? Então, eu sou fã desse número aqui, tá? Fator de lucro e tudo mais. Então, fechei a semana nessa conta aqui com 429, tá? E a gente tá aí no acumulado da conta com R$1.100, tá? Então, um fator aí ainda assim acima de 1,20 e aqui 1,78. A gente teve aqui alguns drawdowns, né? Então, fizemos aqui um topo triplo, né? Espero que esse topo triplo seja rompido aí pra gente bater logo essa meta aí e fazer o nosso saque da nossa conta, tá? Então, mas como eu falei, fiz vários testes aqui, né? Existe uma regra, né? Existe um ponto ali que eu falo para vocês de como que a gente entra, se protege e tudo mais, e eu fugi um pouco ali tentando descobrir alguns parâmetros diferentes pra gente, tá? E na nossa conta da Euroinvest, tá? Eu tô com essa conta automatizada, então vocês podem ver aqui, ó.
FLP Euro. Essa semana aí, nossa, foi horrível, cara. Essa semana pra mim foi uma coisa absurdamente horrível, horrorosa, tá? Então, menos R$600, taxa de acerto 46%, fator de lucro horrível e uma média aqui horrível, tá? E tá tudo bem, galera. E esse é um segundo ponto que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu vou até abrir aqui um Paint, tá? Pra falar um pouquinho, pegar esse último relatório aqui e mostrar pra vocês por que tá tudo bem. Quando vocês olham, tá? Vou colocar aqui um gráfico, tá? Vai ficar meio tortinho, não tem problema. Um relatório, né? Que ele tem uma evolução, uma curva de capital de patrimônio assim, ó. Isso aqui é bom, certo? Não é ruim, né? A gente tá numa linha de tendência de alta, né? Começamos aqui e estamos aqui. Só que, galera, existe esses picos aqui, ó, tá? Esses picos a gente chama de drawdown. Então, todas essas quedas aqui que tem, né? A gente enxerga como... A gente, enfim, conhece como drawdown. Quando você olhando um pouco mais de longe, beleza. É um operacional que tem um patrimônio aí, que tem uma evolução de patrimônio legal. Mas quando você dá um zoom... Eu não acho que eu nem consigo dar zoom aqui, né? Nesse cara aqui, o que você vai ver? Vamos supor que aqui é 0, né? Aqui é 0. Área negativa e área positiva. Você vai falar assim, putz, comecei com 0, tô menos 1000. Que estratégia ruim. E aí, o que você começa a fazer? Começa a incrementar outros indicadores aqui dentro. Então, vamos supor que você colocou aqui uma média curta com uma média longa, e aí nesse cruzamento você vai filtrar o sinal que deu errado aqui, e aí esse menos 1K ele passa a ser 1K positivo. Ele passa de 0 aqui para 1K positivo. Só que quando você acrescenta um indicador dentro de um operacional já consolidado, essa estatística aqui, ela é invalidada, galera. Por quê? Porque você acrescentou uma variável que não existia aqui, né? Então essa curva de capital, ele pode mudar significativamente aqui, mas esses picos de altas não representam que vai continuar em alta, né? Pode ser que melhore, pode ser que piore, né? Você não sabe. O que eu quero dizer com isso? Minha semana nessa conta tá horrível e tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu acredito na estratégia, né? E eu tenho um payoff considerável alto, né, dentro dessa estratégia, e eu tô num período ruim. É só um período ruim e não tem problema nenhum, galera, tá? O que vai ter de ruim? Se eu pegar segunda-feira, pegar nessa conta aqui e falar, putz, vou colocar aqui a média 9 cruzando com a 55, sei lá, a 9 com a 21. Vou colocar aqui também que se tiver acima do indicador X, enfim, colocar diversas outras variáveis para tentar mudar esse resultado aqui. O que vai acontecer é que eu vou mexer todo no estudo principal e aquilo vai mudar, né? Ou seja, você está passando por um período de drawdown? Primeira pergunta. Você fez o que tinha que ser feito? Você se propôs a fazer as regras que você colocou? Você entrou e saiu exatamente como a regra do seu operacional deveria ter sido feito? Se sim, tá tudo bem. É um período de drawdown. Se você tomou loss e falhou em alguma regra, você foi infiel à sua estratégia. E se você for infiel à sua estratégia, cara, não vai funcionar, né? O day trade, ele não é um mercado que você vai acertar todo dia. Mas é um mercado que, se você acertar na maioria das vezes, e essa maioria das vezes compensar o que você perdeu anteriormente, você vai ficar positivo a médio e a longo prazo, tá? E aí entra uma outra questão, tá? Se você entrou com 250 pontos de loss, vamos colocar aqui, se você se propôs a arriscar R$100, e quando chegou ali em R$100 você saiu, beleza, você ganhou o que você se propôs a perder. Agora, se você colocou R$100, você já tá com menos 100 do dia anterior. E aí,
a operação andou, aí deu 50 reais. Você encerra a operação, sendo que você tem um potencial já calculado para pegar 200, e aí você deu uma mão de alface aqui e saiu com 50, essa matemática não vai bater, galera, tá? Então é importante você não ser mão de alface, né? Vou falar aqui como que a gente conhece. Ser o famoso mão de alface, ter estômago para aguentar ir até o alvo. E a partir do momento que você entra no mercado, você não tem mais condição nenhuma de mudar o resultado. Ou você vai perder 100, ou você vai ganhar no mínimo 100. E pronto, final. E ponto final, tá? Não tente mudar essa lógica, tá? Não, eu preciso ficar positivo no dia, eu preciso, porque eu quero ficar 100% todo dia. Não funciona, galera, tá bom? Então, eu vou pegar esse ensejo aqui desse relatório, tá? E eu vou até mostrar aqui, ó, meu gráfico aqui, ó. Tá? Só queda, tá? E não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando esse drawdown acabar, eu sei que o período fértil ele vai suprir tudo isso aqui e a longo prazo eu vou estar com um capital maior com esse topo, né, que ele formou aqui, tá? Então, a gente tá aí com a conta safe positiva e a conta do simulador remunerado da Euro tá negativa na semana, tudo bem? As outras contas aqui eu estou positivo, tá? São as contas que eu não divulgo, né? Então, essas são as duas contas públicas aqui do canal. Beleza? Então, bora lá pro próximo tópico. Bom, galera, voltando aqui pro gráfico, então, né? A gente viu ali no capítulo anterior a questão dos relatórios das nossas semanas e tudo mais. Aqui eu vou abordar um pouco sobre os sinais, tá? Que nós tivemos aqui ao longo da semana e alguns estudos referentes a eles, tá? Que não contempla dentro do indicador, e sim é uma análise que a gente precisa realizar, né? Primeiro de tudo, qual que é a minha tendência primária? Isso, galera, a gente tem que saber, tá? O que é uma tendência primária? Qual que é a tendência atual? Eu estou fazendo fundos maiores? Guardem esse cenário aqui, ó. Eu já falei, vou repetir, sempre vou bater, tá? Fundos maiores é tendência de alta, tá? Então, todo RC ou engolfo de alta que eu tiver são sinais fortíssimos, tá? Que eu posso tentar alongar o alvo. Se aparecer um RC aqui, é sinal para fazer scalp, galera, ou até evitar, tá? Então, se você tá vendo que tem uma estrutura e ela se comporta, né? Que nem aqui, ó, tem um topo, um fundo, 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 um topo, um fundo. Enfim, eu tenho claro aqui, ó, que os meus fundos, eles não é perdido de maneira nenhuma. Então, quando aparece, por exemplo, esse RC dentro dessa estrutura, isso aqui se torna um sinal perigoso, por mais que ele esteja aqui numa região de 0,5%, tá? Bem como o engolfo, né? Tá vendo? Aqui tem um RC que se pagou, deixou no 0 a 0, e que eu tive um engolfo de baixa e tirou a gente no loss. Tá? Imediatamente após esse engolfo, a gente teve aqui um engolfo de alta, né? Que pagou. Né? Então, identificar a estrutura e ir com ela é importantíssimo, né? Em que momento a gente vai considerar um RC ou um engolfo de venda, né? Forte? Quando a gente começar a perder a estrutura, ou seja, esse cenário aqui, ele se inverte. Então eu tenho topo, 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 tá vendo? Os meus topos estavam maiores. E em algum momento ele passou a ficar menor, né? Ou seja, agora o RC e o engolfo de alta, ele passa a ser regiões de scalp, enquanto os RVs se tornam regiões para a gente tentar pegar um alvo mais longo, tá? Então assim, eu entrei num RV aqui, não tenta pegar 1000 pontos de cara, né? Espera ele vir fazer isso aqui. No momento que ele fizer isso aqui e ele deixar um engolfo aqui, aí a gente entra com o stop aqui para tentar surfar, né? E se a gente for ver bem, basicamente foi isso que aconteceu, né? Essa canetinha aqui sempre me trola. Vou colocar a canetinha aqui de novo. Note que
quando eu fiz esse topo aqui, eu fiz esse fundo, tá? Eu fiz esse fundo aqui e depois eu fiz um topo. Opa! Ó, meu topo tava vindo de altas, né? E agora o meu topo tá caindo. O topo caiu com engolfo. Vamos supor que aqui tivesse dado um RV, tá? Então não pegaríamos esse RV aqui, até que ele fez esse topo menor com um engolfo, né? Então, a partir daqui, o que eu vou procurar? Engolfos de baixo, ó. Engolfo de baixa. Ô, canetinha ruim. Aqui. Ó, tá vendo que agora eu estou tendo topos menores e eu tenho RCs com confirmação e eles deram ruins? Por quê? Porque a tendência primária não é de compra, né? Esse RV, ele entrou aqui no modo de acumulação, né? Deu loss, depois esse aqui pagou. Esse aqui pagou. Esse aqui pagou. E assim sucessivamente, tá bom? Então, eu gostaria que vocês observassem um pouco mais essa questão, tá? Da tendência primária e não entrasse no primeiro sinal que aparecer, tá? Isso é importantíssimo, tá? Para aumentar a sua assertividade no trade. E aí a gente tem a questão da onde que tá vindo esses sinais, né? Então eu vou colocar aqui agora os canais sem os intermédios, tá? Então note que eu tive um RC e anterior a ele, né, eu tive aqui, ó, um toque na VWAP. Tentei romper a VWAP, não consegui. Ele engolfou aqui a VWAP, né, e foi embora. Aí ele voltou para retestar a VWAP, ó, imediatamente já teve um engolfo com um RC, foi embora. E aí eu comecei a trabalhar nas linhas de resistência, né? Uma resistência rompida se torna um suporte. Então, aqui, por exemplo, né? Eu tive um RV em cima de um suporte, ele desceu, fez um respiro, né? Ele fez um topo menor em cima de uma VWAP. É um sinal bom. Ó, como que foi? Ele voltou na VWAP e fez o mesmo desenho aqui, ó. O primeiro aqui deu loss, mas o segundo pagou, né? O terceiro, na VWAP de novo. Olha só, a gente teve só nesse exemplo aqui, ó, 1, 2, 3 sinais, 4 sinais. Um topo menor em cima de uma VWAP, tá? Pega esse cenário e se ele tiver nas linhas abaixo ou acima, é a mesma coisa, tá? Isso são sinais fortes, galera, tá? Sinais que derem... Deixa eu ver aqui. Ó, esse sinal aqui é um outro ponto pra gente estudar. Tá vendo que ele tá, além dele ser um RV em cima de uma linha grossa aqui, né? Ele tá engolfando esse último box positivo, tá? O que é o engolfo de baixa? É quando a gente tá vindo com box positivo e aparece um candle desse aqui, né? Engolfando ele para baixo. Esse tipo de sinal, galera, o que eu estou avaliando é, eu não preciso, se eu for no modo agressivo, eu não preciso esperar uma confirmação para entrar nele, tá? Porque ele já tá mostrando que ele é um sinal de reversão e junto dele tem um engolfo, né? Ou seja, a gente pode considerar aqui um stop na máxima dele, né? Buscar aqui um alvo até a VWAP, né? Ou ir se protegendo, que é o próximo tópico que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, ele tá quase tocando, tá vendo? Ó, vamos considerar aqui, ó, 11 pontos. Ou considerar que ele tocou, fez um RC em 1% engolfando, né? Se eu entrasse nele, eu teria 200 pontos. Se eu esperasse a confirmação, eu teria tomado um loss, tá? Fica meio subjetivo eu mostrar assim, tá, galera? Porque tem que ver aquela questão se ele tá vindo de topos maiores ou fundos menores. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se você analisou a tendência e dentro dessa tendência aconteceu isso aqui, seja ele para RC ou para RV, é um sinal, na questão do engolfo com RC, né? É um sinal que você não precisa esperar necessariamente
a confirmação, que é o box azul, né? E aí, todo engolfo de alta posterior a ele, a gente pode arriscar sim uma entrada, tá? Outro tópico aqui que eu queria falar para vocês. Vou colocar aqui. Deu um RV, agora vou colocar só os canais aqui, tá? Vou tirar aqui os canais, não quero mostrar. Veja bem. Aí eu quero que vocês observem aí no backtest de vocês, tá? Deu um sinal de RV. A gente entrou na confirmação, que eu não sei onde foi, tá? Vou considerar que foi aqui. O mercado foi e pagou 500 pontos. Ele voltou, está acima da linha central da regressão e fez o engolfo. É um sinal bom, tá? De continuidade. Ele fez abaixo da linha de 50, aqui na linha do meio do canal para baixo. O que acontece? Dessa área para baixo, área de compradores. Dessa área para cima, vendedores. Então, eu quero entrar em engolfos que estejam engolfos de baixa nessa região aqui. Nesse caso, ó, o box, ele fechou abaixo aqui, né? E a mesma coisa desse engolfo de alta, ele fechou acima da região de vendedor. Esse engolfo aqui, ele fechou em cima dos 50%, né? Então, engolfos que eu vou procurar também serão engolfos que estejam nessa região do canal de regressão, tá? E agora, galera, eu vou falar aqui com vocês a respeito, cadê ele? Aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui. Galera, essa semana, se a gente tivesse feito entrado nos sinais, sem considerar o engolfo, tá? Só entrado no sinal e ter conseguido levar ele até aonde deveria ter sido feito, né? A gente teria aí saído com R$80 com um contrato. Tá? Então, a gente começou aqui um pouco negativo e a gente terminou positivo, tá? Obviamente que isso aqui não tá 100% fiel, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, um exemplo de condução, como que a gente se protege, como que a gente define melhor o stop loss. Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Aqui a gente teve um RC. Olha só, a gente teve um RC aqui, tá? No box azul confirmou. Ah, outra coisa, galera. Principalmente no dólar. Confirmou a entrada. Deu um box azul. Não entra, tá? Tenta não entrar no rompimento desse box azul. Tenta colocar uma ordem na abertura do box azul, tá? Na onde cruzou, tá? Porque ele vem aqui, geralmente ele vem retestar essa área para ir. Então, para você não pegar um pouco atrasado, eu recomendo, né, que você apregue uma ordem aqui e não entre a mercado. Primeiro que você entrar a mercado, você pode pegar uma slippage, né? E onde era para entrar aqui, você vai acabar entrando aqui um preço bem pior, né? Ou bem ruinzinho. E vamos lá agora para a questão de condução, galera. A partir do momento que você entra no trade, o seu stop seguro, tá? Tem que ser 3 boxes para baixo. Eu vou até tirar aqui os pavios aqui, vou deixar só os boxes. Deixa que o Profit tá carregando aqui, deu uma travadinha. Aí, foi. Tá? Porque aqui a condução é por box, tá? Vamos desconsiderar o pavio. Então, eu coloquei essas linhas gêmeas, tá? Ela fica em ferramentas e nomeadas de linhas gêmeas. Eu entrei nela aqui. O meu stop vai ficar 1, 2... No mínimo, 3 boxes da minha entrada, tá? O que são isso? 3 boxes é referente à amplitude do renko que eu tô olhando. Isso serve para 11, 11R, 8R, 4R, 3R. É sempre 3 boxes, tá? Se você quiser considerar ainda seu stop abaixo aqui, considere até 250, pelo amor de Deus, tá? Aqui já é muito. Vamos considerar aqui 3 boxes, tá bom? E no máximo 250. Então eu tô com um stop aqui de mais ou menos 155 pontos.
E aí você vai... Ó, o seu stop tá aqui. Você entrou aqui, o seu stop tá aqui. Você vai contar 3 boxes para cima. Então, 1, 2, 3. Esse roxo quer dizer exatamente isso, tá? Então, é ele fazendo trailing stop a cada 3 boxes. Seu stop tá aqui. Quando ele formar o roxo, quando ele formar o 4º box acima dessa caixinha, você pega o seu stop que estava aqui e mantém 3 quadradinhos aqui para baixo. Aí você vai contar 1, 2, 3. Formou o 4º box acima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso 1, 2, 3. Vou puxar aqui. E aí, beleza. O preço veio se desenvolvendo, ó. Tentou pegar ali o stop, não pegou. E agora eu vou colocar o pavio, tá? Só para vocês verem que isso é importantíssimo pra gente não ser violinado. Deixa aqui o Profit carregar e tudo mais. Ele demora um pouquinho, não tem problema. E aí, quando ele carregar, nós vamos ver a atuação do pavio. Bora, Profit, que demora. Aí. Legal. Ó, um tick errado que eu coloco, esse candle aqui, ele teria pego a nossa saída, né? O nosso stop gain. Então, eu tô aqui, certo? O que eu vou esperar? Que se forme 3 boxes acima. Aonde está 3 boxes acima? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3 boxes. Formou o 4º acima dessa região, eu vou puxar 1, 2, 3 boxes para cá. E eu vou puxar minha linha aqui pro lado. Tá? E nesse caso, aí beleza. Nesse caso não. Aqui. Aí eu vou contar 1, 2, 3. Formou o 4º, eu vou puxar 1, 2, 3. Tá? E aí, a gente teria sido liquidado aqui nesse box preto, tá? Então, uma entrada aqui chegou a pagar 700 pontos. Pagou aqui pra gente 460 no trailing stop, tá? Imagine que você tem um alvo aqui de 500 pontos, teria saído. Enfim, qualquer alvo abaixo disso aqui, teríamos tido mais chances de sair com o alvo cheio, né? Do que no stop gain. O que eu quero dizer com isso? A maneira que eu estava fazendo e estava recomendando era o quê? Sobe 100 pontos e protege, tá? Isso não é errado, né? Mas a questão é que a gente tinha era muito violinado. E só que eu sou uma pessoa que eu gosto de se me proteger rápido, tá? Eu não gosto de perder dinheiro, galera. Eu gosto de entrar na operação, me proteger e o negócio vai. Tá? E se me tirar no zero, eu reentro de novo no outro sinal e não tem problema nenhum. Psicologicamente falando, é melhor você sair muitas vezes no 0 a 0 do que ficar muitas vezes no negativo e aí para depois tentar reverter o processo, né? E com 100 pontos, galera, a gente teria sido violinado em qualquer pavio desse aqui, ó. Tá? Porque o que acontece? O box, ele precisa se movimentar, ganhar 3 boxes anteriores a ele para formar um novo box. Tá? Se ele ganhar 3 boxes para baixo, ele forma um negativo, 3 boxes para cima forma um positivo, né? E é exatamente isso que essa condução nos mostrou aqui, né? Então, outra condução que aconteceu, ó, a gente teve aqui um RV, né? Confirmado, ó, um RV confirmado, e a gente teve bastante RV com engolfos aqui, né? Por isso que é importante saber qual que é a minha estrutura, né? Porque, ó, fundo, fundo, fundo maior, fundo maior, fundo maior, fundo maior. E vender numa estrutura de alta é bem, né? Bem complicado. Bom, vamos lá. Sinal cruzou, a entrada tá aqui, tá? Mas o certo seria a gente entrar aqui. Lembra por quê? Porque ele fechou aqui, porém cruzou na abertura desse azul. Então, na mão, a gente posiciona uma ordem aqui, ou você entra depois dele, não tem problema, tá? Só tô falando um jeito para você pegar um precinho mais camarada. É que às vezes ele não volta para ativar sua ordem e vai embora, né? Isso acontece também. 1, 2, 3, tá? Tô com 3 boxes aqui. E aí, vamos considerar aqui, acho que eu até coloquei, galera. Vamos considerar que nesse caso aqui,
para fins de estudo, tá? Eu tô considerando aqui um stop máximo de 250 pontos. Tá? Então, 250 pontos estaria mais ou menos aqui, ó. E ele não pegou. Se a gente tivesse considerado 3 boxes, a gente teria sido liquidado, tá? Então, considerando aqui para fins de estudos que a gente considerou ainda 250. O preço caiu 1, 2, 3. Aí formou um box amarelo, tá? Que é o trailing stop da venda. Formou o quarto, eu puxo 1, 2, 3 para baixo. Opa. 3. Aí ele andou 1, 2, 3. Não formou o quarto, tá? Mas o código ele foi lá e puxou 1, 2, 3. Ele teria sido liquidado. Quando eu falo assim, ó, espera o quarto box nascer, é justamente por causa disso, ó. Porque eu preciso que esse box ele ganhe a região dos 3 boxes anteriores para que eu tenha um respiro melhor, para não ser violinado, tá? Então, nesse caso aqui, como ele não formou o quarto box, tá? Enquanto ele não forma o quarto box, o meu stop, ele se torna na máxima do anterior, tá bom? E aí, com isso, ou aqui na abertura, né? Na região de abertura do anterior, enfim, é um box anterior. E aí a gente não teria sido liquidado, né? E a gente conseguiria normalmente. Aí, Felipe, fez o quarto box aqui. Aí o seu stop, ele, pum, aí ele cairia para cá. Esse box já teria formado, né? E a gente estaria surfando aqui agora. Então seria 1, 2, 3. Formou o quarto? Desço 1, 2, 3. Aí aqui, 1, 2, não formou. A gente teria sido liquidado exatamente onde foi a entrada daquele RC, tá? Então, referente a conduções, galera, o que eu uso, tá? Eu, Felipe, o que eu tenho usado nessa semana? Stop de 250 pontos, exatamente como tá aqui. Não aceito stops maiores que isso, tá? 250 para mim assim, é o máximo do máximo. E, enfim, 250 de stop. Se mexeu 3 boxes ao meu favor, no quarto box que formar acima desses 3, stop no 0 a 0. A partir do terceiro, de mais 3 boxes a favor, no quarto, meu stop vai para 155. E aí o seu stop ele vai se movimentando da seguinte forma: 155, 0 a 0. Aí quando ele chegar em 310, seu stop vai para 155. Aí quando o preço chegar em 465, seu stop vai para 310. Quando ele chegar em 620, seu stop vai para 465. E assim você vai. Mas não adianta, não é só chegar no valor, tá? Ele tem que fazer os 3 boxes, tá? E ele tem que ganhar, ele tem que formar um box aqui, ó. Assim, galera, ó. Vou colocar isso aqui pro lado agora. Tá? Aí, ó. Caçamba, velho. Tudo bem. Deu pra entender aqui, né, ó. 1, 2, 3. Formou o box. O quarto box acima dos 3. Sobe o stop loss, tá bom? E assim a gente vai conduzindo de uma melhor forma, tá? O nosso regressão. Então, basicamente era isso, tá, galera? Eu queria mostrar aqui para vocês e sugerir para vocês, tá? Testarem isso e usarem dessa forma e mantenha ali um alvo ali, tá? De no mínimo 300 pontos, se você for tentar pegar alvo fixo. Felipe, não quero conduzir. Não tem problema, chega no 155 pontos, forma os 3 boxes mais um, você joga no 0 a 0, protege seu capital. Então a gente para de se proteger com 100 pontos e começa a se proteger com 155 pontos mais um box positivo ao nosso favor, tá? 3 boxes mais um, lembra dessa regrinha aí. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído aí para o estudo de vocês, tá? E
Não se esqueçam de deixar a sua inscrição, de ativar o sininho para receber as notificações, de deixar o like no vídeo, né? De deixar o seu comentário aqui também, que me ajuda bastante. Se possível, compartilhe o vídeo, tá? E lembre-se, a gente tem aqui o nosso grupo do Telegram, link na descrição, e por lá tem mais informações do que aqui, tá? Até porque eu não consigo trazer vídeos todos os dias aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!